Mistério do Casarão, por Ada May, capítulo 6. Amores trágicos. Por que será que as histórias de amor nem sempre acabam com o final feliz que deveriam ter? Durante a tarde, Nina aproveitou o clima de carência afetiva de Anita, que estavam compartilhando, para fazer uma pequena chantagem emocional. Queria convencer Juliana a passar a noite em sua casa. Na verdade, precisava da companhia de Juju, porque estava cheia de segundas intenções. Acontece que Nina não estava nada satisfeita com a indefinição que pairava sobre o final daquela dramática história de amor. Havia uma pulga escondida bem atrás de sua orelha, insistindo em cutucá-la com uma porção de perguntas sem resposta. Seu sexto sentido lhe dizia que havia algo mais por detrás daquele último registro no diário e que o verdadeiro fim daquela história nunca fora escrito. Nina queria continuar procurando, até resolver de uma vez por todas aquele enigma, e estava determinada a seguir adiante, mesmo que a pesquisa tivesse que invadir o plano do além-túmulo. Quando ainda estavam entretidas com a leitura do diário, uma ideia maluca passou por sua cabeça. E se fosse possível perguntar para Anita o que de fato havia acontecido? Teria Anita partido do Brasil e refeito sua vida noutra parte, como queria Juliana? Ou sucumbir à doença e à tristeza, morrendo subitamente, como seu diário o levava a supor? Nina achava que, àquela altura do campeonato, somente a própria Anita seria capaz de esclarecer tal mistério. Pensava, será possível evocá-la? Usando uma lógica própria e muito peculiar, ela tentava se convencer de que poderia encontrá-la, se desejasse muito. Afinal, não conseguir encontrar o avô? Então, talvez funcionasse outra vez. E mesmo que só houvesse uma chance em 1 milhão daquela maluquice dar certo, ela estava disposta a correr o risco e tentar. Tendo decidido procurá-la, o problema seguinte era: como criar coragem para chamar por um fantasma, estando sozinha? Uma coisa era falar com seu avôzinho querido, que Nina sabia que jamais lhe faria mal. Outra, muito diferente, era evocar alguém que ela sequer conhecia, mesmo parecendo ser uma ótima pessoa. Pensou em contar seus planos para a amiga, mas desistiu. Sabia que Juju morria de medo e jamais aceitaria de boa vontade a missão de caça-fantasma. Apesar desse pequeno detalhe, ela ainda achava que alguma companhia era melhor do que nenhuma. E mesmo que fosse no papel de bela adormecida, a amiga ainda podia ser útil numa emergência. Pelo menos, essa era a esperança que Nina acalentava naquela noite, quando finalmente conseguiu enfiar a amiga na cama. Também não demorou nadinha para Nina confirmar que a garota dormia como um tijolo. Finalmente, ela podia bancar a detetive em paz, procurando respostas para um mistério que, ao que tudo indicava, extrapolava a realidade do mundo chamado real, até invadir o do sobrenatural. Só eu mesma para querer falar com uma defunta, pensou Nina, e na mesma hora se arrependeu, lembrando da fala mansa do avô ainda ecoando em seus ouvidos. A morte não existe, a vida continua sempre. Era nisso que ela acreditava. Sendo assim, valia a pena tentar encontrar a Anita. Nina colocou o diário sobre a cama, espalhando ao seu redor todas as cartas. Também pegou o puído saquinho de veludo azul, de onde retirou um colar de ouro com um belo e estranho pingente de formato arredondado. Como se desejasse realizar algum ritual particular, ela arranjou as cartas em leque e colocou o colar por cima, talvez para dar sorte. Depois, escolheu uma carta a esmo e iniciou a leitura. Encantada, descobriu que eram juras de amor trocadas entre Anita e seu namorado brasileiro, que assinava como Tiago. Seu coração de mocinha romântica se enterneceu. Como foi possível um amor tão lindo desses acabar em tragédia? Pensou Anita, e então sentiu um arrepio,
quando se lembrou de Romeu e Julieta. Refletiu que, às vezes, nem todo amor do mundo é capaz de evitar uma tragédia. Continuou a abrir e a ler as cartas. No total, contou 10. A história toda estava ali, com detalhes, narrada pelos próprios personagens, suas vozes subitamente surgindo do nada dentro de sua cabeça. Amo-a tanto e tanto que não poderei mais viver sem ti, jurava Tiago. Também eu, amado, não poderei respirar sem a certeza do teu amor, confirmava Anita. Enquanto lia, Nina, mesmo sem perceber, derramava lágrimas de pesar, sofrendo por saber que aquele romance não teria um final feliz. Então, de repente, se deu conta de que estava ouvindo o choro de mais alguém. Era um choro infinitamente mais pungente e triste do que o seu. Imediatamente, ela olhou para baixo e procurou por Juliana na bicama, rezando para que o choro fosse dela. Também não ficou nada surpresa ao perceber que a amiga ressonava alto, dormindo a sono solto. Foi então que seus joelhos começaram a tremer e alguma coisa, remexendo dentro de seu estômago como uma enguia, reafirmou seu pressentimento de que havia mais alguém além delas naquele quarto. Em seguida, Nina sentiu como se uma nuvem de amargura inimaginável invadisse o ambiente. Como se houvesse uma doença contagiosa no ar, tentando tomar cada célula de seu corpo, cada suspiro de seu espírito. E Nina, mesmo antes de ver quem quer que fosse, teve a árida certeza de que uma dor tão profunda como aquela, de certo teria um único dono. Seu nome só poderia ser Anita. Nina tomou coragem para percorrer a penumbra do quarto com o olhar, procurando vê-la. Nada. Somente o choro sinistro persistia. Agora mais brando, porém não menos pungente. Já que não conseguia vê-la, Nina decidiu falar primeiro. Sinto muito. Não queria fazê-la sofrer ainda mais. Não devia ter lido suas cartas. Sem querer, devo ter reavivado lembranças dolorosas, provocado sua tristeza. Para que a justiça seja feita, sou eu quem deve te pedir perdão, ouviu Nina, percebendo que havia alguém, como que aprisionada dentro de sua cabeça, falando num fiozinho de voz. Não se impressione com minha dor. Ela tem sido minha companheira há tanto tempo que já não sei mais como deixá-la. Acho que se impregnou as entranhas do meu ser. Fique tranquila, pois, quando eu me for, ela seguirá comigo. E Nina ficou aliviada ao saber que aquele sentimento de infelicidade atroz não lhe pertencia. Mesmo assim, condoeu-se. Viu? Por causa disso é que vim procurá-la. Porque agora que a conheço melhor, sei que és capaz de se importar com a dor alheia, de trabalhar para mitigá-la. E o mais importante, que também podes me ver. E tendo dito isso, finalmente, Anita mostrou-se. Apareceu do nada, como uma miragem no deserto. Num primeiro instante, ondulante e surreal. Depois, clara e nítida, como se fosse de carne e osso. Com um nó na garganta, Nina mergulhou o olhar nos imensos olhos acinzentados, perpetuamente marejado de lágrimas de Anita. Era como contemplar o oceano num dia de chuva. Ela tinha uma aparência frágil, uma beleza suave, serena. Surgiu um clima de genuína simpatia entre elas. Nina teve a vívida impressão de reencontrar uma amiga muito querida. Temo que a esteja assombrando. Confesso que, a princípio, o que me atraiu foi a sua tristeza. Como tu, eu lamentava dolorosamente a perda de um bem-querer. Aqui, contigo, encontrei alento para minha dor e já não me sentia tão só. Nina sentiu um calafrio percorrer sua coluna. Nunca imaginara que seus pensamentos de pesar pela morte do avô pudessem atrair para junto de si
companhias tão desconsoladas. Depois, e juro que não tive a intenção de influenciá-la, foste em visita ao antigo casarão. Tendo dito isso, uma lágrima rolou por sua face excessivamente pálida. Com as coisas que aconteceram lá, aí sim, percebi que somente tu poderias me ajudar. Nina apenas balançou a cabeça, desejando ser solidária e demonstrar que compreendia, apesar de não estar entendendo nadinha de nada. Sabe aquele raio de sol que conduziu tua vista na direção do meu pequenino baú? E a ideia de pesquisar na biblioteca? Pois foi tudo obra minha. Precisava fazê-lo encontrar meu antigo diário para que pudesses compreender tudo. Tens razão em imaginar que o fim dessa história ainda não foi escrito. Agora sei que preciso de tua ajuda para escrevê-lo. Desculpe, Anita, mas acho que não sei como poderei ajudá-la, comentou Nina, sentindo-se perdida. Tenha paciência comigo. Deixa-me contar tudo. Somente assim me compreenderás. Como sabes, eu e Tiago nos apaixonamos. Ele foi meu primeiro e único amor. Entretanto, desde sempre, eu soube que era um romance que nascia condenado. Dom Felipe jamais permitiria que sua única filha se casasse com um pobre soldado brasileiro. Em Portugal, ele já havia acordado um excelente negócio que seria selado com as alianças do meu matrimônio. O noivo escolhido por ele era um rico patrício, de nobre linhagem portuguesa. Um homem velho, intratável e arrogante, de nome Manuel Gonçalves. Enquanto falava, o mar estampado nos olhos de Anita se agitava em fúria. Apesar disso, meu amado Tiago me convenceu de que ainda havia uma chance. Devíamos fugir o quanto antes. Nina, que ouvia atentamente, concordou com um meneio de cabeça. Combinamos tudo em detalhes. Fugiríamos para uma cidadezinha muito distante dali, onde Tiago possuía familiares. Lembro como se fosse hoje. Na véspera da nossa fuga, coloquei meu melhor vestido e fui encontrá-lo na antiga caverna indígena, conhecida por Gruta que Chora. Naquela noite, celebramos nosso casamento nadando no mar à luz da lua cheia. Trocamos juras de amor eterno. Por um instante, Anita divagou, revivendo aquele breve momento de felicidade. Por conta do que aconteceu depois, imagino que algum dos espiões de Dom Felipe tenha nos seguido e se apressado em nos denunciar, porque logo na manhã seguinte, Tiago foi preso pelos capangas de Dom Felipe. Sua voz fraquejou, transformando-se num sussurro rouco. Passadas apenas algumas horas, soube que ele havia sido assassinado. Já não havia mais nada que eu pudesse fazer para ajudá-lo. Uma nova onda de dor emudeceu a pobre Anita. Por um momento, foi como se ela tivesse se esquecido de tudo, até mesmo de quem era. Aquele torpor catatônico incomodou Nina, que na tentativa de encorajá-la a prosseguir, disse: "E foi logo depois disso que você caiu doente?" Anita fitou-a com seus olhos aguados, que refletiam uma tormenta em mar aberto. Quando voltou a falar, sua voz tinha uma entonação alienada, meio doentia. "Eu não caí doente. Minha alma é que morreu. De pesar, de tristeza." E sua mágoa pareceu abrandar por um instante, enquanto ela relembrava. "Porém, meu corpo continuou vivo. E já não estava só." "Não é possível. Não me diga que você ficou..." E tendo vislumbrado o motivo do desespero de Anita, foi a vez de Nina titubear um instante. "Grávida?" por fim perguntou. Por um momento, Anita não conseguiu dizer nada. Apenas assentiu com a cabeça. Depois, num esforço enorme, como se tivesse 1000 anos, continuou com voz rouca. "Apenas 7 meses depois da morte de minha alma,
meu filho nasceu. E apenas alguns dias mais tarde, meu corpo a acompanhou. Como assim? Você morreu logo após o nascimento do bebê? Nina começava a ficar exasperada com o linguajar enigmático de Anita. Será que ela não tem tecla SAP? Perguntou-se. Um tradutor instantâneo? Ao que a moça física finalmente percebeu que não estava sendo muito clara e decidiu explicar melhor. Enquanto eu estava grávida, minha mãe e uma escrava de sua inteira confiança cuidaram de mim. A revelia de mim mesma, como se eu fosse uma boneca de panos. Já não tinha nenhuma vontade própria e custava-me demais apenas existir. Porém, quando o bebê nasceu, meu corpo franzino, de apenas 16 anos, que sempre tivera uma saúde frágil, não resistiu ao trauma do parto precoce e morreu. Penso que, como meu espírito não desejava viver, meu corpo também desistiu de lutar pela vida. E o que aconteceu depois disso? Nina exigiu saber, já imaginando o que seria. O impensável. O inimaginável tormento perpétuo em que me encontro, respondeu Anita, os olhos novamente imersos em ondas de desespero. Descobri que a morte não existe. Descobri que, ao contrário do que eu supunha, quando meu corpo morreu, foi minha pobre alma que continuou viva. E só, completamente sozinha, condenada a estar no mundo sem, no entanto, viver nele. Nina compreendia, graças aos esclarecimentos dados pelo avô. A vida continua sempre, ele dissera. Sim, agora sei. Também estava escondida por aqui, naquele dia em que você e seu avô se reencontraram. A partir daí, compreendi a verdadeira natureza do meu infortúnio, completou Anita, confessando sua presença e sentindo uma pontinha de vergonha por denunciar sua intromissão num momento tão particular. Depois que você partiu, o que aconteceu ao bebê? Quis saber Nina, mais preocupada em saber o desfecho daquela triste história do que impedir explicações sobre bisbilhotice espiritual. Eu tive um menino. Claro que Dom Felipe jamais me perdoaria por ter desonrado o bom nome da família, gerando um filho sem estar casada. Com muito custo, minha mãe conseguiu impedir que o pobrezinho fosse mandado para um orfanato. Para ter o direito de criar o próprio neto, ela teve que jurar sob a Bíblia que jamais revelaria sua verdadeira origem a ninguém. A única exceção foi Maria Conga, a velha escrava de confiança, que fez o parto do meu filho e cuidou de mim até o final. Para o restante, ficou dito que o bebezinho fora deixado à soleira da porta do casarão. Apenas mais um órfão abandonado pela mãe. Essa é a história do meu martírio. Porém, ele não termina aí. De repente, Nina ouviu um enorme estrondo no quarto. Tum! Seguido por um grito terrível. Ah! Que diabo foi isso? Perguntou a pobre garota, o coração aos pulos, querendo saltar pela boca. Assustada, tratou de acender o abajur imediatamente e, para sua mais completa surpresa, deu de cara com Juliana tentando se levantar do chão, onde jazia estatelada com uma jaca madura que caiu do pé. Desculpe, acho que me mexi demais. Acabei caindo da cama, murmurou Juju, amedrontada e roxa de vergonha. Nina, que há um instante atrás estava viajando numa genuína tragédia, suspirou de alívio ao perceber que a barulheira que quase a matara de susto fora provocada pelo tombo da companheira de quarto. Tá com vergonha? Tá vermelha que nem tomate. Tomatona! Provocou Nina, desatando a rir na cara da amiga, ao que foi imediatamente acompanhada por Juliana. Riram como duas desatinadas, até serem interrompidas pela bronca da mãe. O tom bastante irritado da zancada vizinha de quarto conseguiu aquietá-las,
como num passe de mágica. Chega pra lá, cochichou Juju, junto ao ouvido de Nina, depois de ter subido para a cama de cima e empurrado a amiga para o lado. Vou dormir aqui também. Acho que entalada contra a parede fica mais difícil de cair com a cara no chão. Nina sorriu em resposta, resignando-se a ocupar apenas a beirada da cama para que a amiga também coubesse naquele apertamento. Só então ela se lembrou de Anita. Vasculhou o quarto à sua procura e não viu nem ouviu nada que denunciasse sua presença. Contudo, de posse de sua recém-adquirida experiência no assunto, Nina sabia muito bem que isso não significava que ela não estivesse por perto. Concentrou-se e tratou de emitir um pensamento muito forte, contendo um belo pedido de desculpas, onde lamentava que o resto daquela intrigante conversa tivesse que ficar para o dia seguinte. Nina, antes do meu tombo espetacular, eu sonhei ou você estava mesmo falando sozinha? Perguntou Juliana, com a voz pastosa de sono. Ouvindo isso, Nina teve um sobressalto. Mas antes mesmo que tivesse tempo de imaginar uma resposta, a dorminhoca já havia sido novamente tragada para seu pesado sono de jaca. Ah, eu adoraria ter uma pontinha que fosse dessa vocação para urso panda, murmurou Nina, se aconchegando ao edredom à espera de seu sono arredio.